O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado estadual Cristiano Silveira, do PT. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no Café com Política. Um bom dia para o senhor. Muito bom dia, Léo. Bom dia também para Thalita. Bom dia. E bom dia, Marim. A turma que está aqui hoje com a gente, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Deputado, a gente já começa falando sobre um assunto que tem dominado as últimas sessões da Assembleia e hoje também pode ser um dia importante, a reforma administrativa do Estado. Como que o senhor, o Partido dos Trabalhadores, tem avaliado essa proposta que foi enviada? Eu tenho discutido o seguinte: reforma administrativa não é tabu. Todo governo, quando é eleito, ele tem um plano, um projeto que foi escolhido nas eleições, ele vai montar a sua estrutura administrativa contendo, da execução daquele plano vitorioso. O governador tem falado muito do esforço, do sacrifício, vamos chamar assim, de fazer uma reforma que também traga economia, para o Estado diante da crise que nós estamos vivendo. Eu falo que tem que combinar duas coisas. O esforço fiscal, ele não pode ser em detrimento da destruição da política pública relevante de interesse do cidadão, Então veja que o governador apresenta uma reforma, reduz algumas secretarias, alguns espaços, ok, não há divergência contra isso, quanto se mostra que a economia é também positivo, mas quando na outra ponta isso significa a destituição de áreas importantes no Estado, aí a gente começa a ficar preocupado. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o governo apresenta a fusão das secretarias de Cultura e Turismo. Eu entendo que são duas áreas distintas. Talvez em um determinado ponto podem se encontrar quando você fala o seguinte: o turismo de patrimônio. Eu vou fazer turismo na cidade histórica de São João do Rei, que é um patrimônio cultural, por exemplo. Mas o turismo, ele é muito mais amplo, ele está muito mais na lógica do negócio, do desenvolvimento econômico, do que na lógica do patrimônio. Quando eu olho o orçamento que foi gasto, vamos chamar assim, ou investido no orçamento no último exercício 2018 na área do turismo, na área da cultura, é 0,000 alguma coisa do orçamento, para áreas que são tão estratégicas. Minas tem o maior acervo de patrimônio tombado pela Unesco do lado da cultura, e Minas teve um movimento de mais de 6 bilhões de reais na economia advindo do turismo. Então eu acho que aí eu chamo de economia porca. É quando você faz um esforço fiscal para ter uma receita pequenininha em detrimento de política que poderia fomentar, inclusive, a economia e gerar receita para o Estado. Como é que vai ser a postura do partido hoje nessa votação? Nós temos duas situações. Uma situação são emendas que foram sugeridas ao relator, o João Magalhães, que, em entendimento com o governo, foram acolhidas, às vezes, não necessariamente emenda. Vou te dar um exemplo. Tinha algo para nós que era muito caro. O fim da escola de saúde, que não estava necessariamente na reforma administrativa, um projeto paralelo, mas que para nós, dentro do contexto da mudança estrutural da administração pública, para nós era ruim que essa escola se tornasse um órgão da Secretaria de Saúde e deixasse de ter a sua característica enquanto escola, enquanto uma autarquia. O governo está recuando, vai retirar essa proposta de pauta. Então, para nós, é um avanço, Então, há espaço para negociações. Também há uma discussão da possibilidade da manutenção da SEDNOR, que é a Secretaria que trata do desenvolvimento do Norte. Há outras áreas ligadas à SEDES, a questão das reciclagens e outros pontos que também acabam ficando. Aquilo que o relator não incorporar porque não tem acordo, a gente vai apresentar como destaque em plenário. Eu, por exemplo, não teve acordo dessa questão da manutenção da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Turismo. O relator não incorporou, então eu vou apresentar como destaque em plenário para que os colegas avaliem. Pois é, a audiência ficou definida para segunda-feira da próxima semana. Só que ontem startou o calendário de votação da reforma. Ela inicia hoje, às 14 horas, tem uma extraordinária às 18 e amanhã também, 10 da manhã e 14 horas. Então, se esse cronograma for cumprido, como pretende os líderes e o próprio presidente, nós teremos uma audiência quase que intempestiva. É claro que a audiência ela não perde o foco, porque o governador pode lá na frente vetar algum ponto da reforma. Ele mesmo pode vetar algum ponto que ele mandou. Então a audiência acho que ainda tem uma validade, que ela continua o debate até o governador vetar ou não depois o projeto, aquilo que for aprovado e como vai ser aprovado na Assembleia nesses 2 dias. Na opinião do senhor, quais os pontos positivos e os negativos nessa proposta de reforma aí que o governo Zema faz? É o que eu estou dizendo, acho que todo esforço para você gerar economia reduzindo o tamanho do Estado, ele é bem-vindo. Eu acho que o governo, ele acaba tendo um dilema.
não vou nem chamar de dilema, uma grande contradição. O governo quer, por exemplo, acabar com a secretaria que trata da política no norte de Minas, quer fundir a cultura com o turismo, tira outros espaços que, na minha opinião, tem uma importância, uma relevância na promoção da política pública, com o argumento do esforço financeiro. A economia prevista inicialmente, preliminar, pode gerar em torno de 38 milhões de reais por ano. Isso não é nada, isso é uma mixaria perto do orçamento de 90 bi, de previsão de 90 bi do Estado. E, por outro lado, quando a gente fala de esforço fiscal, ele não faz o esforço fiscal, por exemplo, cumprindo a promessa de campanha de não receber salário, os secretários não receber salário. Pelo contrário, o secretário recebe salário e daí indicado para conselhos que era criticado pelo governo anterior. O governo mantém cargos comissionados na Fazenda, que já tem os maiores salários da administração pública e vai gerar, 58 milhões talvez de despesa por mês. Vou até aproveitar o gancho do senhor. O senhor acha que o Zema tem descumprido as principais promessas de campanha que ele fez? A gente vê, por exemplo, o uso dos aviões, dos helicópteros do governo, que ele julgou como desnecessário e criticava, inclusive, os antigos governos, falando que eles gastavam dinheiro em cima disso. Mas essa semana, inclusive, ontem foi matéria de Jornal Tempo e trouxemos aqui também a Rádio Super, ele falando que esse uso é imprescindível. O senhor acha que o Zema tá colocando aí de frente as promessas e o que ele tem feito agora está sendo como ele está descumprindo as promessas que ele fez durante a campanha? Sem dúvida. Na minha opinião, o governo começou muito mal, né? E isso não é torcida. O povo fala assim, vocês são... A oposição fica torcendo para dar errado. Tem que parar com essa conversa de que torcida resolve alguma coisa. Se torcer contra ou a favor resolvesse, o Brasil não tinha tomado 7-1 da Alemanha na Copa do Mundo. Então não é torcida, é gestão. O cara tem que fazer gestão. E a gente aponta o que está errado. Se na campanha ele dizia que não ia usar aeronave, ele não falou que ia acabar com a escola em tempo integral. Então, acaba com aquilo que é fundamental pro povo e pro pobre e mantém aquilo que as pessoas rejeitaram, que era o quê? Cargo comissionado, excesso de carro comissionado, altos salários, os palácios, como ele mesmo dizia, o uso de aeronave, como ele mesmo dizia. Então, quer dizer, ele mantém aquilo que as pessoas viram que era importante na campanha, que se mudasse, e aquilo que é importante pro povo, especialmente pros mais pobres. Pô, gente, nós estamos falando de 5 mil alunos bolsistas da FAPEMIG que perde uma bolsa de R$400. O que isso significa? É relevante no ponto de vista da pesquisa, da ciência, da tecnologia e da manutenção de muitos alunos que são pobres e precisam dessa bolsa. Acaba com a escola em tempo integral, que atende 111 mil alunos, tem 9 mil professores envolvidos nesse projeto. Aí agora começa a demitir o povo das UAS. Então, quer dizer, ataca aquilo que é importante do serviço público, os mais pobres na lógica da estrutura do governo, e mantém a nomeação de secretários em conselhos, a turma está recebendo salário, falou que não ia receber salário, usa aeronave, dorme em palácio. Então, assim, a contradição, ela está exposta. Né? Até mesmo quando ele dizia o seguinte, o povo não quer mais o Pimentel, não quer mais o Anastasia, então nós somos o novo, imediatamente que ele ganha e traz pro núcleo de governo dele o próprio PSDB. Então o Luiz Humberto, que é meu amigo, é o líder do governo do PSDB, é líder do governo na Assembleia. O Custódio Matos, secretário de governo, é um quadro histórico do PSDB, foi prefeito de Juiz de Fora. Então, quer dizer, o Zema vai ter que enfrentar as suas contradições. Parte das contradições é por escolha. Outra parte é por desconhecimento do que é a máquina pública, que ele não sabia, não conhecia. Deputado, ainda nessa questão dos salários do governador Romeu Zema e também dos secretários, a gente trouxe aqui à Rádio Sul uma matéria no dia 16 de março falando justamente sobre isso, que o Zema estaria descumprindo uma promessa de campanha. Mas procurado, o Zema afirmou que não tinha sido bem isso, que ele teria assinado em cartório, que ele falou que enquanto os salários dos servidores estivessem em atraso, que os secretários e ele não receberiam esse salário, mas que isso não estava acontecendo mais. Por isso, os secretários estão recebendo e ele também está aceitando receber o salário do governo. Ainda assim, o senhor acredita em contradição? Olha, primeiro é o seguinte, tá todo mundo recebendo no quinto dia útil? Tudo bem, se todo mundo estiver recebendo no quinto dia útil, não vejo problema neles receberem salários. Aí eu não vejo contradição, tá correto. E quanto houver parcelamento, inclusive do 13º, entendo que é a contradição. Não há normalidade. Que é a situação atual do Estado, inclusive, que é a situação atual do Estado. Não, o 13º não está em dia e ainda temos parcelamentos. Então, quer dizer, é a contradição. Essas coisas, no futuro, poderão ser caras pro governo. Pode até ser que não seja aquilo mais relevante, sabe, na lógica dos problemas que o Estado enfrenta. Mas no simbolismo, no imaginário das pessoas, isso lá na frente, as pessoas vão cobrar. Falar, governador, mas peraí. Não ia nomear para cargo no governo gente que tinha disputado a eleição, porque a nomeação sempre vai ser técnica e não política. Não é isso que está acontecendo. Tem quadro político, candidatos derrotados que estão compondo o governo. Voltamos a dizer, não vai receber salário enquanto o salário do servidor não for normalizado. Está recebendo salário. Nomeou para conselhos
secretários de Estado, mantém cargos comissionados. Eu acho que assim, você quer fazer esforço fiscal, faz onde é relevante, tem impacto financeiro. Eu continuo insistindo nessa questão dos comissionados da Fazenda, porque tem um impacto muito alto. O governador quer fazer receita, ele não pode trabalhar só na lógica da despesa, onde que ele ataca para cortar a despesa. E a receita? Tem que correr atrás do encontro quando a Lei Candir. Eles acham que o Pimentel errou em ter ficado flertando com a questão da Lei Candir, mas teve vitórias. O Estado hoje deixa de pagar 500 milhões por mês da dívida com a União, porque foi uma movimentação jurídica que o governo passado fez e conseguiu suspender o pagamento dessa dívida. E olha que não resolveu o problema de Minas, poderia estar pior. O governador entrou com ação no Supremo que decidiu que Minas tinha recurso a receber pelas perdas da Lei Candir, que era aquilo que estava determinado na Lei Candir de 20 anos atrás, e determinou que o Tribunal de Contas da União e o próprio Congresso fizesse então o acerto de como seriam, né, feitos essa questão do encontro de contas. Então, o governador tem que insistir nessa tese. A tese já avançou, caminhou até determinado momento, ele tem que continuar perseguindo. Fazer uma revisão dos incentivos fiscais. Tem setor que tem 20 anos, tem incentivo fiscal e tem que saber se isso ainda é importante ou não, se ainda é relevante ou não. Então, Minas perde muito dinheiro com incentivo e benefício fiscal do setor que talvez hoje não precise mais, que naquele momento pode ter enfrentado uma crise e necessitou. Então, eu acho que tem que também começar a olhar na lógica da receita. Quais são as fontes da receita? Deputado, nós estamos caminhando já para o fim do Café com Política, mas antes a gente tem algumas perguntas objetivas para o senhor. No Café com Política, hora do bate-pronto. Como eu disse, perguntas objetivas e respostas também objetivas. Reforma administrativa. Precária. Governo Zema. Perdido. Jair Bolsonaro. Fracasso. Fernando Pimentel. Sobrevivente. Lula. Verdadeiro mito. Futuro do PT em Minas Gerais. Promissor. Conversamos com o deputado estadual Cristiano Silveira, do PT. Muito obrigada pela entrevista do senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes.